Somos luz na luz de Jesus, amém. Eu pensei que você tinha esquecido, porque a gente teve um final de semana, na semana passada, muito especial, porque a gente celebrou de fato a Páscoa do Senhor com uma cantata que foi tão edificante para as nossas vidas, mas ainda assim nós continuamos a perseguir uma das ênfases que nós temos proposto como igreja, nessa hashtag, nessa palavra que nos ajuda a lembrar o que nós queremos mergulhar nesse ano. Ame significa o quê, meus irmãos? A de acolhimento, missionalidade e espiritualidade. A gente começou de trás para frente. Então, desde o começo do ano, nós estamos falando um pouco sobre espiritualidade. Como nutrir uma espiritualidade saudável, profunda, íntima com o Senhor. Uma vida no Espírito, já que é o Espírito Santo, quem o próprio Jesus soprou e deu como um dom, um presente para a igreja. Ele é o Deus que está perto, o Espírito Santo. Nós precisamos de uma espiritualidade pungente. Para isso, nós temos falado, sendo guiados por essa série Fale aos Ossos, que tem como guia o texto de Ezequiel 37, naquela visão do vale muito seco, de ossos secos. Os ossos não estavam pouco secos, eles estavam completamente secos. Mas dali, o Senhor Deus, pela palavra dele, faz levantar um exército vivo, pensante, ativo, cheio de energia, de movimento. É o que nós queremos ver na nossa igreja. E essa noite, fechando então um pouco disso que nós estamos dizendo, mas também linkado a esse maior momento onde Deus fez da morte vida, que é a Páscoa. Onde Deus falou aos ossos do seu próprio Filho, e Ele ressuscitou. É sobre isso que eu quero falar com você essa noite, para que isso nos abençoe na nossa espiritualidade e nos faça correr para o Senhor como o bem mais precioso, o tesouro mais belo que a gente tem. Eu quero orar então, para a gente meditar mais especificamente na palavra do Senhor, e eu quero te convidar para isso, nesse tempo curto que a gente tem. Não desperdice esse momento, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, se o Senhor falar com a gente, e toda vez que a gente abre a Tua palavra, o Senhor fala conosco, isso vai ser o maior presente que nós vamos receber. Então fala, Senhor, fala com a Tua voz poderosa, com a Tua palavra que cria as realidades do Senhor, que criou o universo, que recriou o universo no Teu Filho Jesus, o verbo, a palavra. Fala a palavra do Senhor essa noite, convence os nossos corações, aquece a nossa alma, em nome de Jesus, que a história do Teu Filho, Senhor Deus, o Teu Filho Jesus, seja para nós a história que dê sentido à nossa vida, à nossa alma. Guie as nossas ações, Senhor, muito práticas. Guie, defina para nós a nossa agenda, as nossas prioridades, onde a gente investe tempo, mas também onde a gente investe dinheiro, onde a gente põe força. Em nome de Jesus, que a Tua palavra hoje descortine essas realidades para nós, para a Tua igreja. É o que nós te pedimos, tão humildemente, pela Tua graça somente, em nome de Jesus, amém, amém. Você sabe qual que foi a última música que Jesus cantou? Já parou para pensar nisso? Nós cantamos muitas músicas, e não pensamos que às vezes elas podem ser a última música que nós vamos cantar para Deus. Não estou querendo ser mórbido aqui, não, nem negativo. Tomara que não seja a última música. Na verdade, de fato, não vai ser, porque agora, do lado de cada existência, qual foi a última música que o Senhor Jesus cantou? Você lembra? A Bíblia fala que depois de Jesus ter ceado com seus discípulos, na sua última ceia com eles, e ter instituído a mesa do Senhor, eles cantam um hino. Antes de Jesus sair para o Getsêmani, ali, tão angustiado, orar, chamar os seus discípulos que não conseguem orar com ele, e todos esses 3 dias intensos, a sexta, a quinta noite, a sexta, o sábado e o domingo, acontecem.
os últimos dias com aquele corpo mortal do Senhor Jesus. A Bíblia, nos evangelhos, não fala que música é essa, mas muito provavelmente foi o Salmo 118. Do Salmo 113 ao Salmo 118, nós temos os chamados Salmos do Halel egípcio, ou do Aleluia egípcio. A ideia é que esses salmos, do 113 ao 118, eram cantados na noite de Páscoa, por todo Israel, para celebrar esse ato salvador de Deus, que aconteceu lá no Êxodo, quando Deus tirou o seu povo do Egito. Eles cantavam 2 salmos, como de costume, antes de comer, e 4 depois, cujo Salmo 118 é o último. E eles cantavam essas músicas como forma de lembrarem a história de salvação que Deus havia realizado por eles, no tempo e no espaço. Deus tinha redimido o seu povo, e essa palavra redenção aparece no Êxodo pela primeira vez, e não aplicada ao que Jesus faz pelo seu povo, salvando o seu povo, salvando a nossa igreja, nós o seu povo. Redenção é escravo, e esse é o termo usado para o que Deus fez com o povo quando tirou, com forte mão, o povo do Egito, naquela última noite do povo no Egito, a primeira Páscoa, onde o povo tinha que comer correndo, porque Deus estava passando, pessar. É isso que significa Páscoa. Deus estava passando pelo Egito, para ferir alguns, os primogênitos do Egito, mas para tirar outros da escravidão, o seu povo. Então, durante muitos anos, Israel cantava o Salmo 118. Mas Israel percebia também que mesmo celebrando a libertação da Páscoa, eles ainda precisavam ser libertos de algo muito mais profundo. Parece que as coisas não estavam resolvidas, existia uma tensão entre Deus que havia feito, mas uma solução que parecia intermediária. E eles cantavam o Salmo 118, que na verdade apontava, como toda a Páscoa do Antigo Testamento, para a verdadeira Páscoa, para o verdadeiro Cordeiro, para o verdadeiro sangue que protege as portas da casa do povo de Deus, o sangue de Jesus. Jesus canta com os seus discípulos, antes de ser traído no jardim, o Salmo 118 como uma espécie de quadro, que conta, séculos antes, qual é a sua vida, e como a sua vida, como a verdadeira Páscoa, é para nós, a nossa verdadeira vida. É como se a gente tivesse um trailer de um filme, antes do filme ter sido gravado. O Salmo 118 é um salmo messiânico, e eu queria te convidar a mergulhar no Salmo 18, que não é um salmo tão pequeno assim, o Salmo 119, mas não é um salmo tão pequeno assim, e nós vamos ler ele parte por parte, não vamos ler tudo não. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, no Salmo 118, e lá nós vamos encontrar a história, os ritmos do Senhor Jesus, e como que isso se aplica à nossa vida, e como a gente pode andar em novidade de vida, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Salmo 118, o versículo 1, 2, 3 e 4. Salmo 118, do verso 1 ao verso 4 primeiro. Diz assim, o início dessa história: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. O povo de Deus cantava esse salmo, como eu disse, para lembrarem o que Deus havia feito, mas de um modo paradoxal, a esperança do que Deus faria e prometeu em fazer. E aqui nós temos
diante de nós um retrato da vida do Senhor Jesus, das dinâmicas da vida do nosso Senhor. E o convite é que para a gente, a partir da porta desse salmo, que fala sobre o amor leal de Deus, como a gente leu aqui, repetidas vezes, a gente leu na liturgia, o pastor Rodrigo leu, em outro lugar, essa frase que se repete nos salmos, o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Tomar isso como início da nossa relação com o Senhor. Os próprios evangelhos dizem que o Senhor Jesus estava para realizar o seu êxodo em Jerusalém. Não agora como o antigo êxodo do Egito, mas o verdadeiro do seu amor leal. Essa palavra que nós lemos aí, o seu amor dura para sempre, é uma palavra difícil de traduzir. Não porque a gente quer complicar as coisas, mas porque de fato ela é muito profunda. E ela determina, na verdade, o tipo de relação que Deus empenha com o seu povo. Uma relação pactual, de pacto, de aliança. Foi assim, quando ele firmou essa aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Depois com Moisés, quando o povo sai do Egito, no Sinai. O amor leal, a chesed do Senhor. Chesed, essa palavrinha aparece muito. E tem muita profundidade. Por isso que às vezes a gente vê em outras versões da Bíblia, né, a sua misericórdia, ou a sua bondade. Eu gosto, essa é uma opinião minha, mas de o seu amor leal. Porque traz essa ideia de Deus tendo um compromisso que é indissolúvel. Então pense sobre isso. Quando o salmista estava escrevendo o Salmo 118, falando sobre a história de Israel, mas de alguma forma inspirado pelo Espírito, apontando para uma realidade muito maior que se cumpriria em Jesus depois, ele começa dizendo: nós começamos a louvar ao Senhor, porque o seu amor leal dura para sempre. É constante, é fiel. Do contrário, nós percebemos Israel sendo infiel. E esse é o pecado que leva inclusive o povo de Israel para o exílio. Infidelidade. Deus chama Israel de um povo adúltero. Eles traem o amor leal de Deus. E o que Deus faz com a sua promessa? Ele mantém a sua promessa. Então isso é algo muito especial, porque desde o início da vida de Israel, mas também da vida de Jesus, então faça sempre esse exercício, e contra outras nações muito maiores. Deus não chamou Israel contra outras nações muito maiores. Deus não chamou Israel, porque Israel era grande, mas chamou Israel para engrandecer Israel. O movimento é contrário. Assim como Deus chamou as coisas loucas do mundo. Quem, gente? Jesus. O mais improvável. De Nazaré vai vir alguma coisa boa. Assim como a igreja é o povo mais improvável do mundo. Mas é o povo que recebeu o amor leal do Senhor. O amor leal do Senhor. E os primeiros versículos vão abarcar isso para todo mundo. Israel que diga e responda. Era tipo uma antífona. Quando, se você é presbiteriano mais antigo, às vezes você já participou de uma leitura pública das Escrituras, onde o ministro lê e você responde. Leitura responsiva, não é? E aqui era o que acontecia. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, todo Israel, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes, ou seja, os líderes também, eles também precisam dizer: o seu amor dura para sempre. Para sempre. É constante. E ele diz, também os que temem ao Senhor. A ideia de todo mundo, até os que não são israelitas, que agora confiam em Deus. O que depois foi ser chamado de gentios. Todos digam juntos em uma só voz: o seu amor dura, permanece para sempre. E onde para sempre tem fim.
em lugar nenhum. Deus nos ama, meus irmãos. E Ele banca isso até o final. Até o final. E a nossa relação com Ele, na nossa espiritualidade, só vai ser saudável, madura, se a gente entender que o amor de Deus começa a nossa relação com Ele, e não o nosso amor por Ele. Foi assim com o próprio Jesus. Jesus, do contrário de Israel e de nós, não era infiel a Deus, pelo contrário. Ele era obediente e fiel ao Pai. Ele o tempo inteiro diz: o que me importa é fazer a vontade de Deus. Jesus, que mantinha uma comunhão com o Pai como nenhum de nós jamais imaginou. Ele mesmo começa o seu ministério a partir do quê, gente? De um milagre? De uma ação poderosa da sua parte? Não. Onde Jesus começa o ministério? No seu batismo. E no seu batismo, ele recebe uma chancela de amor. Pública, inclusive. Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tem prazer. O próprio Jesus começa a sua vida. Lembrem-se que esse é um rascunho da vida do Senhor, profetizado anos antes. Ele começa a sua vida pela certeza de que Ele é amado pelo seu Pai. Isso muda tudo. Isso transforma qualquer relação que a gente tenha com Deus. Como você tem se aproximado do seu Pai, na tentativa de fazer ossos secos em você viverem, a partir de fazer um compromisso de orar 10 minutos a mais, ou ler 5 capítulos da Bíblia a mais por dia, isso é uma boa coisa. Mas se não for a partir do amor que impulsiona a nossa vida, isso vai ser falho. Que a igreja Luz diga: o seu amor dura para sempre. Para sempre. Para sempre. A gente tendo dinheiro ou menos dinheiro. Tendo saúde ou menos saúde. Tendo estrutura ou sem estrutura. O seu amor dura para sempre. E o que faz a igreja ficar de pé? O amor leal do Senhor pelo seu povo. Mas não só o amor. Porque como Israel, como eu e você, e como a vida de Jesus, as coisas começam a se atrapalhar. Depois do amor do Senhor Jesus por nós, do Pai, por Israel, existe uma ameaça e uma angústia que começa a tomar o seu povo. Olha só os versículos 5 até o versículo 12. Vamos ler. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu, me dando ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força, o meu cântico. Ele é a minha salvação. Depois de receber, inclusive, o amor do Pai, para onde Jesus vai nos evangelhos? Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado. Então note, até em meio ao amor profundo de Deus, não é parte dos seus planos para nós retirar de nós toda angústia. Não espere na sua vida com o Senhor ter menos angústias. Espere ter as angústias que Ele quer que você tenha. Porque distante dEle, a gente cria as nossas próprias. A gente não precisava viver, inclusive.
mas exemplo do Senhor Jesus. E do que o próprio salmista diz, que nós venhamos a viver as angústias levados pelo próprio Espírito. Para 40 dias de tentação no deserto, para fariseus, líderes religiosos, tentarem matar o Senhor Jesus. Para sermos tentados por Satanás, para termos inimigos. E essa é a ideia aqui. Uma segunda etapa da vida do Senhor Jesus, como também de Israel depois que saiu do Êxodo, é lidar com os inimigos. E inimigos são uma realidade incontestável da vida. Mas quais são os inimigos, gente? O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue. É contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta é muito mais espiritual. Nós estamos falando sobre espiritualidade, lembrem-se. Então o salmista nos guia, então, pegando a gente pela mão, a entender que esses problemas acontecem, mesmo sendo sustentados nós pelo amor leal do Senhor. Existe angústia, mas essa angústia é para o povo de Deus uma oportunidade de clamar ao Senhor. Se você notar nessa segunda parte que a gente leu, a palavra Senhor, com palavras, com letras maiúsculas, em versalete, Senhor, que é o nome pactual quando aparece na sua Bíblia, ou seja, Yahvé, diferente Senhor com letras minúsculas, aparece em todos os versos, E você vai ver uma espécie de repetição e insistência do salmista. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. E ele vai dizer então, no versículo 6 e 7, o Senhor está comigo. Depois, o Senhor está comigo, o que me podem fazer os homens? E essa é a primeira realidade na hora da angústia. Assim como foi com o Senhor Jesus, com Israel no deserto, o Senhor provendo comida, luz, calor, água. O Senhor está com o seu povo. O Senhor está com o seu povo. Ele gosta de habitar. Ele pediu para Moisés construir uma tenda, porque ele queria viver no meio do seu povo. O Senhor está comigo. O que pode me fazer o homem? Mas no versículo 8 e 9, a gente vai ver outras duas repetições. O meu refúgio está no Senhor. O meu refúgio está no Senhor. É melhor se refugiar no Senhor do que confiar nos homens, do que confiar nos príncipes. Olha só. Se refugiar no Senhor. O que você faz num refúgio? Você vai para o refúgio quando você está cansado, você não consegue lutar. É melhor ir buscar refúgio no Senhor, do que na força do braço de qualquer um, de qualquer influência, dos príncipes ou dos homens, de quem quer que seja. E o versículo 10, 11 e 12 vai repetir sobre o Senhor um outro aspecto. Ele é a nossa vitória. O 10, 11 e 12 vão repetir: em nome do Senhor eu os derrotei. Em nome do Senhor eu as derrotei. Em nome do Senhor eu as derrotei. O Senhor é o centro da nossa luta, seja ela qual for. O texto vai dizer várias vezes, se você for atento, medite aí durante a semana no Salmo 118, para você ver as relações, as interações de uma palavra com a outra, como que repete também a ideia de os meus inimigos me cercaram, me empurraram. Foi isso que aconteceu com Israel, tentando entrar na terra que Deus havia prometido. Foi isso que aconteceu com Jesus, vocês lembram? Quando Jesus fazia algo maravilhoso, os líderes religiosos pressionavam o Senhor Jesus, de modo que teve uma vez que ele teve que fugir. Essa é a vida do Senhor Jesus. Se não é a nossa vida também. Quando tantas vezes nós somos empurrados, encurralados num espaço pequeno pelos nossos inimigos. Quais são os inimigos da nossa alma, meus irmãos? Qual é o pecado que te assola há muito tempo? E te aperta, te diminui, te animaliza. Essa parte vai nos dar 3 indicações. O Senhor está
com a gente. O Senhor é o nosso refúgio, a gente tem um lugar para ser socorrido. E é em nome do Senhor que nós derrotamos os nossos inimigos. Por isso que nós dizemos e devemos fazer coisas em nome de Jesus. Por isso que se expulsa um demônio em nome de Jesus. Porque em nome do Senhor nós temos vitória sobre qualquer inimigo que nos aconteça. E é assim que essa parte termina. O versículo 14 vai dizer: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Essa foi a vida do Senhor Jesus, amparado pelo amor leal do Senhor, mas imediatamente lançado durante 3 anos de ministério a provações, tentações. Ou o Senhor Jesus não foi tentado em todas as coisas, como o Novo Testamento nos diz, mas foi em nome do Senhor que Ele venceu. Se os inimigos nos cercam e nos empurram, como no versículo 10, no versículo 5, nós vemos que o Senhor é quem nos dá ampla liberdade. O Senhor abre o espaço para a gente ficar livre de qualquer coisa. E aí, a gente segue para essa última semana da vida do Senhor Jesus. Vamos ler só os versículos 15 até o 21 do Salmo 118. Diz o seguinte: alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste, e foste a minha salvação. O amor do Senhor, que cria o seu povo, que depois entra em luta e desafios com seus inimigos, mas depois cai de frente com a salvação. Com a salvação. Essa é uma implicação necessária daqueles que estão em Deus e em Jesus, o qual esse salmo se aplica e se cumpre. Todo e qualquer desafio, inimigo da gente, se a gente está em Cristo, serve para ser derrotado. Porque Deus vai nos salvar. E Deus vai nos salvar, meus irmãos, muitas vezes, através da morte. Porque a morte deixa de ser, para os que estão em Jesus, o maior problema do universo. Para Jesus era o maior problema do universo. E Ele lidou com esse problema. Mas para nós que estamos em Cristo, como a própria palavra diz, nós estamos nele na sua morte e também com Ele na sua vida. E isso é irrevogável, essa ordem importa. Você não vai receber a vida e a ressurreição se você não morrer com Cristo. Porque é Ele que ressuscita. E a gente ressuscita se a gente estiver nele. Mas a gente tem que passar pela morte primeiro. Que morte é essa, meus irmãos? Se nós estamos em Jesus, nós já morremos. E da agora para frente, a morte não pode arranhar aqueles que estão em Cristo. De fato, o que ela pode fazer é promover a gente para um estado ainda mais glorioso. Se você já morreu e nasceu de novo, você já morreu. Agora é vida e mais vida. E ela já começou. Ela já começou, meus irmãos. E está aí um erro, assim, que eu acho que a gente não tem dimensão de quanto a nossa espiritualidade sofre, porque muitos de nós aprendemos isso, subjetivamente até. A ideia de que Deus nos salvou
e agora colocou a gente em castigo, porque o que vai começar mesmo é quando a gente se encontrar com Ele na glória. Não. O reino de Deus está entre vós, é o que o Senhor Jesus disse. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não terá. E eterno aqui não é só cronologicamente falando. A vida eterna começou se nós morremos e nascemos com Cristo. O que isso pode significar agora no nosso mundo? Ainda tomado por morte, dor, sofrimento. O reino de Deus, a eternidade já invadiu a história. Já invadiu, meus irmãos. E a gente deveria viver com isso em mente. Nós somos um tipo diferente de ser humano, assim. Nós operamos por outras regras, porque Deus nos salvou. E porque o salmista diz, fazendo eco com o próprio Senhor Jesus, não morrerei, mas viverei para testemunhar o que Deus está fazendo. O Senhor Jesus não foi entregue à morte, Ele não ficou morto. E nem eu e você, se a gente está em Cristo. Inclusive esse corpo que você tem vai ressuscitar e você vai ter que viver com ele para a eternidade afora. Então cuida dele, inclusive. Porque o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós podemos dizer com Ele que essa é a nossa história. Não morrerei, mas eu vou viver. Ainda que a gente morra fisicamente, é só um sinal daquilo de mais profundo que o Senhor está fazendo. Deus nos salvou no seu Filho, porque Ele trocou de lugar conosco, Ele interfere nessa história. É assim que esses versículos que a gente leu começam. A sua mão agiu. Deus age, meus irmãos. Deus age. Deus não é um relojoeiro que criou as coisas, deu corda no mundo e soltou o mundo afora. Deus põe o pé na nossa realidade. Deus se importa com aquilo que a gente faz, fala, sofre, experimenta. A sua mão agiu com poder. Não morrerei, mas ficarei vivo, para ver e testemunhar os atos do Senhor. E aí o salmista meio que troca de lugar com o povo, mas ao mesmo tempo junto com essa figura messiânica esperada, e diz: abram as portas dos fiéis, dos justos, para eu entrar. Ele está querendo entrar no templo. Eu quero agradecer a Deus. Os versículos 19, 20 e 21. Abram as portas da justiça. Essa é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Agora, quem é o justo, meus irmãos? O rei Davi, que poderia ter escrito esse salmo? O Senhor Jesus é o justo. Abram as portas, outro salmo vai dizer: ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Jesus, prenunciado. Ele é o Rei da Glória, o único digno de entrar pelas portas. Onde habitam os justos, Ele é o justo. A questão é que se a sua história é a nossa história, nós entramos com Ele pela porta da justiça. Também. E então, esse rei, como verdadeiro justo, entrando pelas portas da justiça, depois de ter sido aperfeiçoado pelo sofrimento, Jesus morre, no seu corpo ele sofre, um peso muito maior do que a gente imagina, muito maior, o seu corpo colapsa, suando sangue, pelo terror de lidar com um verdadeiro inimigo, que nos cerca e nos pressiona, a morte. E Ele pega isso, coloca no seu corpo,
e morre. E Deus mata a morte, morrendo. Esse é o grande reviravolta que o mundo já conheceu. E quando a morte pensava que estava tendo sucesso, o apóstolo Paulo vai dizer que tragada foi a morte pela vitória. A morte foi enganada pela vida. A gente pode zombar da morte, inclusive. Você sabia disso, meu irmão? Onde está a morte, a tua vitória? Onde? Me fala, me mostra. Onde está o teu aguilhão, a tua arma? Você perdeu a força. Porque o justo matou a morte. Mas por que nós morremos? Por que nós morremos? Nós vivemos nessa tensão entre o reino que começou e o reino que vai ser consumado, completado, quando o Senhor Jesus mudar. Essa é a tensão em que a igreja vive para testemunhar, assim como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu. Esse é o nosso corpo natural. Mas em nós opera a vida, como diz o apóstolo Paulo. Esse é o justo que nos chama para participar da sua vida, porque a ressurreição é, de fato, a verdadeira vida que vence a morte. O Senhor Deus falou àqueles ossos lá naquele sábado, naquele domingo da manhã, e fez a morte andar para trás. Graças a Deus por isso. E o que resta? Resta a última parte desse salmo. A partir do versículo 22, ele diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Esse é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Assim como começa a nossa vida com Deus, termina a nossa vida com Deus. Como esse último verso diz: deem graças ao Senhor, porque o seu amor leal dura para sempre. Mas antes disso acontecer, a pedra que antes estava jogada aos escombros, como entulho numa construção, havia sido desprezada. E o texto diz, provavelmente falando inclusive sobre a construção do templo, que essa pedra que foi desprezada e virou lixo, na verdade se tornou a pedra mais importante do prédio. A pedra de esquina, a pedra angular. O que é uma pedra angular? Muito importante para a engenharia das construções a essa altura. Era uma pedra talhada em V, principalmente, que segurava as outras pedras que estavam num arco, por exemplo. E encaixada aqui, ela sustentava o edifício todo. Dava estabilidade, firmeza, fundamento à pedra angular. O próprio Senhor Jesus, séculos depois, aplicou esse versículo que Ele cantou com seus discípulos a Ele mesmo. Eu sou a pedra que vocês desprezaram. A questão é que Deus fez de mim a principal pedra. A pedra de esquina, a pedra angular. E se você continuar observando, é daqui desse texto, desse salmo, que igualmente, aquela Jerusalém simples, no domingo de Ramos,
o domingo anterior ao domingo da ressurreição, recebe o seu Messias. O Senhor Jesus, e Israel não poderia imaginar como que esse salmo se cumpriria de forma tão simples, em cima de um jumentinho, entra para a última semana, que seria a semana que o levaria para o seu sacrifício vicário, em cima do jumentinho de forma simples. E esse povo, como o texto diz, estende ramos, panos, enquanto Jesus passa, e diz: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem. Essa expressão, salva-nos, Senhor, do versículo 25, é literalmente Hoshana, Hosana, em hebraico, a língua do povo hebreu. De algum modo, esse povo então entendeu que esse homem que estava entrando em Jerusalém era o bendito que estava vindo em nome do Senhor, para solucionar o nosso problema. E disse: salva-nos, Hosana. Mas na sexta-feira, o que esse mesmo povo estava fazendo? Estava dizendo: crucifica esse bendito que vem em nome do Senhor, porque parece que ele não sacia as nossas expectativas de uma relação com Deus. Eles queriam que Jesus saísse daquele jumentinho, pegasse um cavalo logo de uma vez e uma espada e entrasse nos palácios, matando qualquer um que fosse romano. E o modo do Senhor Jesus começar uma revolução que não tem fim é através de ser desprezado como uma pedra chutada num concerto de uma casa, numa reforma de uma casa. Mas hoje nós podemos dizer: bendito o que veio em nome do Senhor. Nesse sentido, nós temos, e eu quero ir terminando assim, muito mais clareza do que esse salmo significa do que o povo de Israel, que cantava religiosamente toda Páscoa esse cântico. Nós não sabemos a melodia dele, mas nós temos ele aqui registrado. Como esse mesmo cântico, para nós, o povo do verdadeiro Cordeiro Pascual. Como esse cântico vai fazer a gente viver a nossa vida de forma adequada com o Senhor Jesus. O texto diz: esse é o dia em que o Senhor agiu. Outras versões vão dizer: esse é o dia que o Senhor fez, mas não é fez como criou, nasceu do sol outra vez, não. Esse é o dia que o Senhor fez algo. Esse é o dia em que o Senhor botou o pé na história e fez e mostrou o que Ele é. Esse dia, meus irmãos, é o domingo da ressurreição. Esse é o dia que o Senhor agiu. Esse domingo, esse 31 de março de 2024, nós podemos dizer: esse é o dia que o Senhor continua agindo. O poder da ressurreição, da morte tragada pela vida, continua cheia de capacidade para transformar qualquer realidade, para que a gente passe do amor que nos cria, para vencer os inimigos que estão até nós, para contemplar a nossa salvação, ainda que pela morte, para celebrarmos o dia em que o Senhor agiu. A Páscoa é o dia em que o Senhor agiu. Então nós precisamos nos alegrar nisso. Isso precisa dar o impacto da nossa semana fora, meus irmãos. Em nome de Jesus, nós precisamos deixar o fato de que a gente muitas vezes comemora datas do calendário cristão, e olha que a gente é muito pobre nisso, que a gente só lembra do Natal e da Páscoa também. Tem várias outras, que nos ajudam inclusive a entender os nossos ritmos da nossa vida, como a vida do Senhor. O Pentecostes daqui a 50 dias inclusive, onde o Espírito enche a sua igreja, a gente não comemora direito. O tempo comum, o advento, a epifania, a quaresma,
Sabia que quaresma não é coisa só de católico, não? É uma herança cristã, que precisa, claro, em vários sentidos, ser reformada, mas é um dos ritmos que nos fazem entender como antes da Páscoa, o Senhor por 40 dias, que ficou no deserto, como Israel ficou por 40 anos também no deserto, nós precisamos sofrer com Cristo, amargar os nossos pecados, para sabermos abraçar a vida da Páscoa 40 dias depois. Que a história do Senhor Jesus, estampada no Salmo 118, e muito mais claramente nos Evangelhos, seja a história da sua vida, não só na Páscoa ou no Natal, mas agora que o ano começou. Então feliz ano novo para você. Sim, o calendário cristão da igreja, desde os apóstolos, começa no domingo da ressurreição. Feliz ano novo. E é a partir daqui, não querendo receber algo que está na frente, mas porque a gente já recebeu no domingo da ressurreição a vida, é que nós podemos viver o nosso ano, até a próxima Páscoa. Cristo está vivo, meus irmãos. Ele vive. Ele vive. E que você possa, no seu coração, essa noite, dizer: esse é o dia em que o Senhor agiu. Agiu na minha vida, me lembrou da minha morte, mas da minha ressurreição com Ele. E eu quero viver pelo poder da ressurreição, depois que a Páscoa acabar. Isso vai fazer os ossos secos da nossa vida tomarem carne, pensamento e intenção para agirem no reino de Deus, como Deus quer que a gente haja pessoalmente e como igreja também. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero cantar. O que vocês estão tocando aí? Hosana, vamos cantar isso mesmo. Hosana, como esse povo cantou, como o Salmo cantou. Vamos dizer isso ao Senhor, vamos dizer: Hosana. Os homens e as mulheres, vamos levantar a voz. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Feche o seu olho, pense no Senhor adentrando Jerusalém naquele dia. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Vamos dizer: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, e nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Tu és, Senhor, coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos aclamar o Rei com essa mente. Hosana, 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 Hosana. Te recebemos, Senhor, te recebemos na nossa vida para vivermos contigo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Senhor Jesus, nós queremos mesmo encher o nosso coração de louvor a Ti, de gratidão ao Teu nome, Senhor. Nós queremos, junto com Israel, mas agora com plena consciência, desse lado da cruz, dizer: o seu amor dura para sempre. De eternidade em eternidade, a tua bondade, de geração em geração, o teu amor para com o teu povo que não falha, que permanece,
que o Israel o diga, que as nações digam, que a igreja Luz o diga, o seu amor dura para sempre, dura para sempre. Que os nossos inimigos, Senhor, sejam contemplados por nós, encarados por nós, assim como o Senhor Jesus encarou os seus próprios, confiados completamente no Senhor, que anda conosco, que provou que está perto, que está e que quer estar perto de nós, até que do Senhor, de fato, nós recebamos a salvação, quer seja na vida, quer seja pela morte. O Senhor não nos deixará mortos para sempre. Nós somos, Senhor, diante de Ti, um povo que vive, como a Tua palavra diz, o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. Então nós nos alegramos disso, nos alegramos, choramos, Senhor, mas por outro modo nós nos alegramos, porque nada mais pode nos separar do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus, aquele bendito que veio em nome do Senhor. Que o Senhor Jesus para nós, durante os nossos dias, não seja uma pedra rejeitada, incômoda, que atrapalhe os nossos planos. Pelo contrário, Senhor, que nós lembremos todo dia que o dia da ressurreição foi o dia que o Senhor agiu, o dia que o Senhor fez, e que isso traga alegria que nós precisamos. Alegria de nos voltar ao Senhor, de voltar a nos reunir em comunidade, todo domingo do Senhor, domingo da ressurreição, para relembrar que essa história do Salmo 118 é a nossa história, porque nós estamos grudados, colados em Ti. De fato o Senhor vive dentro de nós, da Tua igreja. A Tua história, Senhor, seja nossa, e nos leva com vida e ressurreição, para onde o Senhor também está. Essa é a nossa oração, que a Páscoa dure para nós, para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.